O Megalodon, o maior tubarão que o mundo já conheceu, tornou-se uma lenda, com suas mandíbulas de 3 metros de largura e uma história que remonta a milhões de anos. Esse predador é a personificação do mistério e do medo que sentimos pelas criaturas do oceano. Durante anos, os cientistas disseram que ele foi extinto há cerca de 3,6 milhões de anos, após a extinção de grandes presas, como as baleias e mudanças ambientais. No entanto, sua lenda persiste. Documentários, filmes, livros e, mais recentemente, vídeos virais continuam a alimentar a crença de que o Megalodon ainda possa estar por aí, escondido nas profundezas do oceano. O apelo é grande, o mistério de uma criatura gigantesca, indomável e invisível. Mas será que essa é apenas uma fantasia alimentada pela ficção ou há algo mais de verdade nisso? Neste vídeo, vamos explorar essa questão de forma científica, investigando se o Megalodon realmente foi extinto ou se ele ainda pode estar vivendo nas águas mais profundas do planeta. Para entender a possibilidade do Megalodon estar vivo, precisamos primeiro revisar o que sabemos sobre ele. O Megalodon, cujo nome significa grande dente, foi um tubarão que viveu entre 23 milhões e 3,6 milhões de anos atrás. Seus dentes foram encontrados em muitos locais ao redor do mundo, proporcionando pistas sobre seu tamanho colossal e hábitos alimentares. Estima-se que o Megalodon poderia alcançar até 18 metros de comprimento e pesar mais de 50 toneladas, tornando-o um dos maiores predadores que já existiram. Mas apesar da sua força e poder, o Megalodon desapareceu no final do Mioceno, provavelmente devido a mudanças no ambiente marinho e na disponibilidade de alimentos. O que provocou a sua extinção, porém, ainda é um assunto de debate entre cientistas. Alguns sugerem que a diminuição de grandes presas, como as baleias, foi um fator crucial, enquanto outros apontam para mudanças climáticas que alteraram as correntes oceânicas e os habitats dos tubarões. Porém, essa extinção pode não ser tão definitiva quanto imaginamos. A pesquisa sobre o Megalodon é complexa e o que realmente sabemos é limitado. Embora todos os registros fósseis apontem para sua extinção, a falta de evidências claras sobre o que aconteceu com ele após esse período ainda gera especulações. Alguns cientistas argumentam que é possível que o Megalodon tenha se adaptado a novos ambientes mais profundos ou remotos, onde ainda poderia sobreviver. Será que estamos considerando todas as possibilidades? Seriam essas áreas desconhecidas o esconderijo de uma espécie que parecia ter desaparecido para sempre? A ideia de que o Megalodon ainda possa estar vivo não é apenas alimentada por teorias de conspiração ou ficção científica, mas também por descobertas científicas recentes. O oceano, que cobre mais de 70% da superfície da Terra, é um dos ambientes mais misteriosos e inexplorados do planeta. Embora a ciência tenha avançado muito em termos de exploração marinha, ainda há vastas regiões do oceano que permanecem inacessíveis para os humanos. As tecnologias de hoje, como robôs subaquáticos e câmeras de alta definição, têm permitido que cientistas explorem mais a fundo as profundezas oceânicas. No entanto, o conhecimento que temos sobre o que realmente habita o fundo do mar é muito limitado. O oceano profundo, onde a luz do sol nunca chega, é uma região hostil, onde as condições de pressão e temperatura são extremas. Além disso, as criaturas que habitam essas áreas, muitas vezes com adaptações únicas, ainda estão longe de ser completamente compreendidas. A possibilidade de que o Megalodon tenha se adaptado a essas condições extremas e se escondido em locais profundos e inexplorados não pode ser descartada. Se o Megalodon ainda está vivo, ele provavelmente habita essas áreas de difícil acesso, onde sua presença poderia passar despercebida por anos. Além disso,
Há outro fator que levanta a dúvida sobre sua extinção: o comportamento de grandes predadores marinhos modernos. Tubarões, como o grande tubarão branco, que pode alcançar até 6 metros de comprimento, e as orcas, que são conhecidas por caçar grandes cetáceos e até tubarões, mostram que grandes predadores podem ainda dominar os mares. Esses animais não apenas sobrevivem, mas prosperam em um ambiente marinho competitivo e implacável. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que o megalodon, com seu tamanho imenso e força impressionante, teria sido realmente incapaz de se adaptar às mudanças que ocorreram após o seu suposto desaparecimento? Algumas teorias sugerem que ele poderia ter se movido para regiões mais profundas do oceano, onde o acesso a grandes presas e condições ideais para sua sobrevivência ainda fossem possíveis. A adaptação a novos nichos ecológicos é uma característica comum na evolução das espécies, e o megalodon, com sua impressionante capacidade de predador, poderia ter se ajustado à nova realidade do ambiente marinho. Nos últimos anos, o foco da pesquisa marinha tem se expandido para áreas que antes eram consideradas inacessíveis, como as profundezas da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos, mergulhos em cápsulas submersíveis e o uso de câmeras de alta definição revelaram uma fauna quase alienígena, com criaturas adaptadas à pressão esmagadora e à escuridão total. Algumas dessas criaturas têm formas e comportamentos que parecem saídas de um filme de ficção científica, levando especialistas a concluir que o oceano profundo pode abrigar uma série de espécies desconhecidas, talvez até predadores gigantes. O que é mais intrigante, no entanto, são as evidências de que grandes predadores marinhos podem ter se adaptado a essas condições extremas. Estudos de biologia marinha apontam que o megalodon, devido ao seu tamanho imenso, teria sido incapaz de sobreviver em águas tão profundas devido à falta de presas adequadas e à intensidade das condições ambientais. Contudo, se ele tivesse se adaptado ao longo do tempo, evoluindo para caçar em zonas mais afastadas da costa, poderia ter encontrado nichos ecológicos ainda inexplorados. É uma hipótese que ganha força à medida que mais dados sobre a fauna das profundezas são coletados. As novas descobertas continuam a sugerir que a natureza, com sua incrível capacidade de adaptação, poderia ter permitido a sobrevivência de uma versão moderna do megalodon, mesmo que em locais onde jamais pensávamos que ele poderia estar. Enquanto a ciência se adapta e desenvolve novas ferramentas para explorar as profundezas, o interesse popular em criaturas como o megalodon nunca diminuiu. A teoria de que um gigante do oceano pode ainda estar entre nós toca em algo primal: o medo e a fascinação pelos monstros abissais que habitam as áreas mais inexploradas do nosso planeta. Esse fascínio não é apenas uma curiosidade sem base, mas uma reação a um medo natural do desconhecido, do que não podemos controlar ou entender completamente. Em várias culturas ao redor do mundo, as lendas sobre monstros marinhos, seres gigantescos e poderosos, vêm sendo passadas por gerações. O conceito de monstro marinho remonta a séculos, com relatos de criaturas semelhantes ao megalodon, como o kraken, e outras entidades mitológicas que representavam os maiores temores humanos. O medo ancestral dessas criaturas é uma resposta biológica à imensidão do oceano, que ainda nos parece um vasto deserto de mistérios. O que é fascinante, no entanto, é como essas lendas evoluíram ao longo do tempo e se misturaram com teorias científicas. A ideia de um megalodon vivo, embora não confirmada, alimenta essa junção de mitologia e ciência, criando uma história rica e sedutora. Mas o que isso realmente significa para a ciência moderna? Será que, ao continuar a buscar esse monstro
Marinho, não estamos apenas alimentando nossa própria mitologia científica? Para que possamos avançar de forma mais pragmática na questão da sobrevivência do megalodon, é importante considerar os aspectos biológicos que permitiriam ou impossibilitariam a existência de um predador tão colossal nos dias de hoje. O megalodon, como qualquer predador de grandes proporções, teria necessidades específicas em termos de alimentação e habitat. A teoria mais aceita para sua extinção sugere que ele não conseguiu se adaptar às mudanças climáticas e ao declínio de grandes presas durante o final do Mioceno e início do Plioceno, quando as populações de grandes cetáceos começaram a diminuir. Se o megalodon tivesse realmente sobrevivido, ele precisaria de uma fonte de alimento estável, como grandes baleias, e um ecossistema que suportasse sua imensa demanda energética. A questão é, essas condições ainda existem hoje? Se o megalodon se adaptou a uma vida nas regiões mais profundas ou remotas do oceano, talvez a sua dieta também tenha se alterado, com ele se alimentando de outras espécies, mais difíceis de ser detectadas ou estudadas. No entanto, essa adaptação não seria simples. Animais de grande porte, como o megalodon, têm dificuldade em se alimentar de presas menores e mais evasivas. Além disso, a temperatura das águas mais profundas e as pressões extremas poderiam impactar diretamente a saúde e o comportamento do animal. Há também o risco de competição com outras espécies, como as orcas, que são predadores conhecidos de tubarões e já ocupam nichos ecológicos semelhantes. A chave para entender o possível retorno do megalodon não está apenas na adaptação do animal, mas também no próprio oceano, que, com suas mudanças ambientais, pode estar mais propenso a dar espaço para o ressurgimento de espécies do passado. Ao encerrar esta investigação sobre o possível retorno do megalodon, é importante refletir sobre o que realmente buscamos ao explorar os mistérios do oceano e da natureza. O fascínio por grandes predadores marinhos como o megalodon não é apenas sobre descobrir se ele ainda está vivo. É sobre entender as forças imensas e complexas que moldam o mundo natural. As questões sobre a sobrevivência de uma criatura como o megalodon nos levam a um questionamento mais profundo sobre o impacto das mudanças ambientais, as capacidades de adaptação dos seres vivos e, claro, a relação do ser humano com a natureza. O oceano é um espelho da nossa própria história, com sua imensidão representando o que ainda não sabemos sobre nosso planeta. Mas a busca por respostas, por mais fascinante que seja, também traz à tona um outro aspecto essencial: a necessidade de respeitar e preservar esses ecossistemas. O oceano, com toda a sua complexidade, não deve ser visto apenas como um campo de exploração científica, mas como um habitat vital para inúmeras espécies que talvez ainda nem saibamos que existem. O megalodon, seja uma criatura que sobreviveu por milhões de anos ou uma lenda que reflete nossas próprias incertezas, é um símbolo da vastidão e do mistério que ainda perdura em nosso planeta. O que fica claro é que o oceano, com seus segredos ocultos, continuará a nos surpreender, e a verdadeira grandeza talvez não esteja apenas nas criaturas que lá habitam, mas na nossa capacidade de compreender e proteger esse mundo vasto e misterioso. Antes de terminar, eu quero agradecer imensamente a você por ter acompanhado todo o vídeo até aqui. O mistério do megalodon e as possibilidades de sua existência realmente nos fazem refletir sobre o quão vasto e desconhecido ainda é o nosso planeta, não é mesmo? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas investigações e curiosidades sobre o mundo oculto, mistérios da ciência e as grandes descobertas do nosso tempo.
Ah, e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tivermos um novo vídeo por aqui. Muito obrigado e até o próximo. Fique ligado, o oceano ainda tem muitos segredos para revelar.